Olá, alunos! Aqui é o professor Renato e estamos de volta com mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nessa aula número 4, nós iremos continuar o estudo do capítulo 5 de função exponencial e iremos fazer um estudo sobre as operações com radicais. Na aula passada, nós vimos os radicais e suas propriedades. Então, hoje, nós vamos ver como utilizar essas propriedades para realizar as suas operações. Então, vamos nessa. Bom, antes de começar a falar sobre as operações com radicais, tem uma delas que é muito importante, que é a chamada simplificação de radicais. Como é que ela ocorre? Para simplificar um radical, fazemos a decomposição do radicando em fatores primos e aplicamos as suas propriedades. Bom, pessoal, lembrando, né, que o radicando é o número que fica dentro da raiz, tá certo? Quando eu decomponho ele em fatores primos, eu vou obter alguma notação, né, com multiplicação e potências que me permite fazer cancelamentos, ou seja, aplicar as propriedades que eu vi na aula passada. Então acompanhe comigo aqui. Bom, lembrando a vocês que o que são números primos? São aqueles divisíveis apenas por um e ele mesmo. Alguns exemplos, né? O 2 é primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e muitos outros. O que eles têm em comum? Eles são todos maiores que 1, certo? E eu só posso dividir cada um deles pelo número 1 ou por ele mesmo. Tenta dividir o 11 por 2, não dá exato. Tenta dividir o 7 por 3, também não dá exato. Eu só consigo dividir por 1 ou o 7 por 7. O 17 também, ou por 1 ou por 17. E por aí vai. Aí vamos aqui acompanhar os exemplos. O primeiro exemplo, tenho aqui a raiz quadrada de 32. Bom, esse número aparentemente não tem raiz exata, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer a sua simplificação em fatores primos. Veja como é que eu faço isso. Eu vou pegar o 32, tá certo? E vou começar a dividir pelos números que tenho aqui nessa lista, tá? O 32 é par, então eu posso dividir por 2. Então eu começo lá, anoto o 2 aqui no canto, certo? E faço 32 dividido por 2 é igual a 16. Ele também é par, então eu continuo dividindo por 2. 16 por 2 é 8. O 8 também é par, eu divido por 2, que vai resultar em 4. Vou dividir o 4 por qual número de novo? Por 2 também, certo? Que vai resultar em 2. E o 2 eu só posso dividir por 2, né? Porque ele é primo. Portanto, finaliza aqui com 1. Né? 2 dividido para 2 dá 1. Aí, pessoal, tudo que eu anotei aqui no canto são os fatores primos que eu decompus do 32. Só que aqui eu tenho o quê? Uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice 2. Portanto, o ideal é que eu separe grupos aqui de 2 em 2, da seguinte maneira, né? Esses dois aqui viram 2 ao quadrado. Esses outros dois aqui também viram 2 ao quadrado. E sobrou apenas um, mas eu também vou usar ele, tá certo? Aí eu vou escrever que o 32 é a mesma coisa aqui, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Aí eu pego aqui esse produto, né, de fatores primos e anoto aqui dentro da mesma raiz, que é de índice 2, tá certo? Aí acompanhe comigo. A gente viu que se eu tiver um produto dentro de um radical, eu posso separar os fatores, né, em cada um no mesmo radical, dessa seguinte forma, tá certo? Separei, gente, cada um em um radical. Aí, aqui você lembra, se o índice aqui é 2 e o expoente também é 2, eu posso cancelar, certo? Aqui também. Agora aqui eu posso cancelar? Não. Por quê? Porque aqui eu não tenho expoente, está apenas o número 2. Aí o que eu tenho aqui de resultado? Esse 2 sai da raiz, esse 2 também saiu e esse continuou. Aqui que eu posso multiplicar, olha, 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes raiz de 2 fica 4 raiz de 2. Ok? Pronto. Então, a forma simplificada de
raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2, tá certo? Essa é a forma simplificada. Vamos ver outro exemplo. Agora aqui eu tenho uma raiz cúbica do número 270. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz aqui com 32, eu vou fazer com esse número. Só vai mudar, pessoal, no meio o procedimento. Vamos continuar aqui então. 270 eu vou dividir em fatores primos, né? Que são esses números aqui da lista. Como ele é par, né, termina em zero, eu posso começar dividindo por 2. Se eu dividir 270 por 2, eu vou encontrar o número 135. Agora o 5, né, o finalzinho dele aqui, não é par, ele é ímpar. Se termina em 5, eu posso dividir por 5, mas eu também posso tentar dividir por 3. Como é que eu tento? Basta somar os números e ver se o resultado dá para dividir por 3. Vamos ver aqui. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 5 dá 9. E 9 dá para dividir por 3. Então, eu vou dividir 135 por 3. Certo? 13 dividido por 3 dá 4. Sobra 1. Aí, 1 fica aqui 15, né? Dividido por 3 fica 5. Então, resulta em 45. Certo? 45 dá para dividir por 5, mas será que também dá por 3? Faz o teste. 4 mais 5 dá 9. Então, eu posso dividir por 3. 45 dividido por 3 resulta em 15. 15 eu também posso dividir por 3, né? Porque 1 mais 5 é 6. Aí eu divido por 3 de novo, que vai dar 5, certo? E 5, agora não. Eu só posso dividir por 5 mesmo, tá certo? Que vai dar 1 e eu acabo a minha decomposição. Aí, pessoal, aqui eu tenho uma raiz cúbica. Isso quer dizer que eu vou separar aqui em 3 em 3 se tiver o mesmo número. Vamos ver aqui. O 2 só tem ele mesmo, então não posso separar em grupos de 3. Agora o 3, eu tenho aqui, sim, ó, 3 números 3, 3 fatores iguais a 3. Então eu posso juntar eles, né, numa potência, que ficaria 3 ao cubo. Aí o 2 e o 5 ele não tem mais pares, ficam só os números aqui mesmo isolados, igual eu tinha feito daqui antes. Então, eu vou escrever que 270 corresponde à seguinte decomposição de fatores primos, né, que é 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Pronto. Aí eu pego aqui esse resultado que eu encontrei e vou anotar aqui do lado, tá certo? Dentro desse radical. Como eu fiz aqui anteriormente, eu vou separar cada fator desse em um radical exclusivo dele, com o mesmo índice 3, certo? Ficou raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3 ao cubo e raiz cúbica de 5. Como a gente fez aqui em cima, né, eu vou eliminar o índice com o expoente, aonde tiver igual, certo? Aqui eu não tenho, então eu não vou fazer nada. Esse 3 aqui vai sair da raiz, então fica só 3. E dentro da raiz permanece o 2 e o 5, que eu juntei novamente, tá certo? Aí, como aqui eles são, eu posso multiplicar. 2 vezes 5 vai dar 10. Portanto, a forma simplificada de raiz cúbica de 270 é 3 raiz cúbica de 10. E está simplificada. Ok? Pronto. É basicamente isso. Aí, pessoal, é importante conhecer a forma simplificada para que nós possamos responder, né, questões de adição e subtração de radicais. Vejamos por quê. Para que possamos realizar as operações de adição e subtração, é necessário que os radicais sejam semelhantes, ou seja, ter índice e radicando iguais. Bom, como a gente viu aqui, olha, para poder multiplicar, eles tinham que ter o mesmo, né, radical. Mas quando for na soma, é obrigação eles terem, pessoal, né? O númerozinho aqui de cima da raiz, né, igual, para que eles possam ser operados. Aí vamos ver aqui um exemplo. Exemplo A, eu tenho raiz quadrada de 5 mais 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Observem que em todos, olha, aparece o raiz de 5. Ou seja, tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, eu posso juntar aqui em um só. Como? Vejam. Vamos operar, né, com os coeficientes e mantemos o radical. Lembrando que, quando não tiver o coeficiente, o número que aparece aqui na frente, pessoal, é 1, tá certo?
Aí eu tenho aqui 1 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Então, eu vou juntar todos os coeficientes, 1 mais 4 menos 2, que vai multiplicar a raiz de 5, né? Que estão todos com o mesmo fator igual. Aí, o que eu faço? 1 mais 4 dá 5. 5 menos 2 dá 3. Então, fica 3 vezes raiz de 5. E 3 vezes raiz de 5 é basicamente 3 raiz de 5. Então, eu consegui juntar todos eles em um só. Por quê? Porque eles tinham o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá? Aí, opera somente com os seus coeficientes. Ok? Agora, vamos ver aqui o outro exemplo. Eu tenho raiz de 18 mais raiz de 8 mais raiz de 12 menos raiz de 3. Todos com índice, né, iguais a 2. Beleza, o índice é igual, mas o radicando, gente, é igual? Nenhum é igual ao outro. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que recorrer à simplificação para ver até onde eu posso chegar. Acompanhe comigo, né? Vamos simplificar aqui os radicais. O 18, eu vou fazer aqui a sua decomposição. Como ele é par, eu começo por 2, certo? Aí eu faço 18 por 2 dá 9. O 9 não é mais par, então eu já vou começar pelo 3. 9 dividido por 3 é 3. E o 3 eu posso dividir por 3 também, que vai resultar em 1 e finaliza a decomposição. Então, 18, né? Como aqui a raiz tem índice 2, eu posso separar aqui esses dois 3, né? Como 3 ao quadrado. Então, fica 2 vezes 3 ao quadrado, ou 3 ao quadrado vezes 2, tanto faz. Aí, onde tinha aqui 18, eu vou escrever 3 ao quadrado vezes 2. Tá certo? Ok. Agora, vamos para o 8. O 8, eu começo dividindo ele por 2, que vai dar 4. O 4 eu divido por 2, que vai dar 2. E o 2 eu divido por 2, que dá 1, certo? Ou seja, aqui eu vou separar, né, também, como é raiz de índice 2, um grupo de 2 e sobra apenas 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2, tá certo? Aí, onde tem raiz de 8, eu vou escrever raiz de 2 ao quadrado vezes 2, certo? Continuando. A raiz de 12, eu vou decompor ela também. Escrevo 12 e vamos começar a divisão. Ele é par, então eu começo por 2. 2 dividido por 12, aliás, 12 dividido para 2, 6. 6 eu posso dividir também por 2, que vai dar 3. Agora o 3 não, só posso dividir por ele mesmo, que é 3, que resulta em 1. Então a decomposição eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3, certo? Pronto. Aí, onde tem raiz de 12, fica 2 ao quadrado vezes 3. Anotei, certo? Observem que, pessoal, aqui não é a mesma coisa, porque apareceu aqui um 3 e aqui apareceu um 2. E no final aqui, olha, o 3 está na forma simplificada, né? Eu não posso fazer menos que isso, então eu só vou repeti-lo. Ok. Como a gente tinha visto antes, eu posso separar um produto de radical em dois radicais, né, iguais, com o mesmo índice. Então, o que eu vou fazer? Essa multiplicação aqui, eu vou separar os seus fatores em dois radicais. Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2. Ok. Aqui também vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Aqui também da mesma forma, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 3, menos raiz de 3. Pronto. Aí vamos lembrar que como aqui o índice é 2, certo? Eu posso eliminar o índice com o expoente. O índice com expoente. O índice com expoente. Aonde tem expoente igual, certo? Tanto que aqui, olha, permaneceu o mesmo. Isso quer dizer o quê? Que ele pode sair da raiz e ficar assim. Esse 3 saiu, continuou raiz de 2. Então, fica 3 vezes raiz de 2. Aqui, esse 2 sai e esse daqui permanece. Fica mais 2 vezes raiz de 2. Aqui também fica mais 2 vezes raiz de 3, porque esse 2 saiu. E o final, né, que tem só raiz de 3 negativo, ele repete. Pronto. Aí, pessoal, agora eu tenho uma situação igual eu tinha aqui no item A, do exemplo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou juntar os radicais semelhantes. Esses dois e esses dois. Porque eles têm aqui, olha,
mesmo índice e mesmo radicando. Aqui é o 3 e aqui é o 2. Aí, como é que fica? Eu vou somar 3 mais 2 e colocar o raiz de 2 em evidência. E aqui, quando não tem, né, o coeficiente, ele é igual a 1, certo? Aí fica mais 2 menos 1 vezes raiz de 3. Pronto. Aí, gente, 3 mais 2 dá 5. E 5 vezes raiz de 2 é 5 raiz de 2. Aí, bem aqui, 2 menos 1 fica 1. 1 vezes raiz de 3 fica a própria 1 raiz de 3, né? Que é a mesma coisa de raiz de 3. Ok? Então, resultado final dessa expressão aqui é 5 raiz de 2 mais raiz de 3. Tá? Depois de ter feito toda a simplificação que nós fizemos. Ok, gente? Então, para finalizar, vamos ver os casos de multiplicação com radicais. Vamos ver que eu posso fazer a multiplicação entre radicais de mesmo índice e também de radicais por números inteiros. Acompanhe os exemplos. Como a gente tinha visto, né, se eu tiver aqui dois radicais de mesmo índice, basta apenas eu juntar eles. No caso aqui, multiplica 2 vezes 3, que vai dar 6. Se eu tiver, né, quando os radicais têm o mesmo índice, multiplicamos os radicandos e escrevemos dentro de um mesmo radical. Foi o que eu fiz aqui, certo? No B, eu tenho o seguinte, raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Eu vou escrever os dois números que estão aqui dentro do radical num só. Esse que está fora continua fora. Ok? Aí está aqui eles. 2 vezes 2, né? Dá 4 dentro do radical. Mas a gente sabe que a raiz de 4, pessoal, é 2. Então, fica 2 vezes 2, que é igual a 4. Ok? Pronto. Exemplo C. No exemplo C, eu tenho um radical, né, multiplicando dois fatores. O que eu faço? Eu vou aplicar a propriedade distributiva, certo? Ou seja, a raiz de 3 multiplica o 1 e a raiz de 3 multiplica o 2 raiz de 2, ficando assim. Raiz de 3 vezes 1 fica a própria raiz de 3. Agora aqui eu vou juntar os dois radicais. Fica 2 raiz de 3 vezes raiz de 2. Ó, juntei aqui esses dois, certo? E o 2 continuou fora. Repete o raiz de 3 mais 2 raiz de 3 vezes 2, olha, está aqui o resultado, 6. Ok? Aí a gente está vendo que eu tenho radicandos diferentes, então eu não posso somar. Então, a resposta final acaba aqui. Ok? Esse é o resultado. Aí, pessoal, eu tenho agora o quê? A mesma situação de cima, só que com dois fatores, né? Eu tenho que fazer aqui a distributiva dupla, tá certo? Ou seja, o raiz de 2 vai multiplicar o raiz de 2 e o menos 2. Vamos ver como é que fica. Dessa forma, tá? Olha, separei aqui. O 3 vai multiplicar o raiz de 2 e o menos 2. Dessa forma. Aí eu multiplico igual eu fiz aqui antes. Raiz de 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 2 vezes 2. Aí aqui o 3, olha. O 3 multiplica o raiz de 2 e multiplica o menos 2. Certo? Fiz aqui. Aí, pessoal, depois que eu anotei isso aqui tudo, eu vou multiplicar. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu posso escrever num só. Esses dois aqui, olha, tem um dentro do radical e outro não. Eu vou escrever apenas como um coeficiente. Menos 2 raiz de 2. Da mesma forma esse. Mais 3 raiz de 2. Agora aqui não. Mais e menos fica menos, não é isso? 3 vezes 2 dá menos 6. Aí, gente, raiz de 2 vezes 2, né? Fica raiz de 4. Aí, bem aqui, eu posso já juntar, olha. Porque eles têm o mesmo radicando, né? Então, isso é possível. Aí, acompanhe comigo. Fica o 3 menos 2, olha. Bem o 3 daqui e o menos 2 aqui. Coloca o raiz de 2 em evidência. E repete o menos 6. Quanto é a raiz de 4? É 2, certo? Aí aqui, 3 menos 2 dá 1. Fica 1 raiz de 2. Aí eu trago logo aqui para cá o 6, certo? Que multiplica o raiz de 2. Gente,
aqui que eu vou fazer, olha. Eu vou escrever logo o radical. 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2. E 2 menos 6 resulta em menos 4. Então, toda essa multiplicação resultou em raiz de 2 menos 4. Ok? Finalizamos aqui essa demonstração desse cálculo, que nós vimos como fazer multiplicação com radicais. Ok? Não é tão difícil, só é um pouquinho de atenção e detalhe para que você não se perca com tanta conta, tá bom? Mas é possível ser feito. Aí eu deixo para vocês agora a atividade número 4, que está no livro didático, na página 158 também. As questões são 17, 21 e 22. Na 22, pessoal, apenas o item A e o item B, tá bom? Essa atividade deverá ser entregue até o dia 3 de novembro, que é a próxima terça-feira, tá certo? Então, aguardo que vocês façam, deem o seu melhor e bons estudos. Até a nossa próxima aula.